Então, nós estamos tomando algumas providências com o objetivo de municipalizar as ações, conforme previsto na Lei Complementar 140. Uma delas, mais simples, que vem se concretizando com mais facilidade, que nós já conveniamos com cerca de 100 municípios, é o convênio autorizando a gestão florestal a ser responsabilidade do município. As prefeituras que ainda não realizaram o que desejaram podem entrar em contato com a FAT. É um convênio muito simples, onde a supressão de vegetação até 1 hectare pode ser autorizado pelo município, por um técnico responsável, e sempre tem um engenheiro ou algum profissional que pode dar essa autorização com mais agilidade e, obviamente, evitando que muitas vezes saia um profissional e desloque 200 quilômetros para chegar até o município para dar autorização do corte de uma única árvore, toda uma estrutura para a Fátima, que evita deixar o tempo para licenciamento, outros licenciamentos de maior importância. Nós já temos 36 municípios que se credenciaram junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, conforme prevê a legislação, para poder realizar o licenciamento até nível 3. Então, no caso aqui da Ilha de Florianópolis, São José, eu fui realizando. Florianópolis, o pessoal da Florianópolis que está aqui trabalhando juntos, já tem legislação própria, já tem fundo definido, e obviamente está começando a organizar a estrutura para iniciar esses procedimentos. Eu sempre digo que esse procedimento tem que ter cautela, porque não é só fazer o credenciamento, porque o 54 ele é bloqueado da FAT, mas a partir do dia seguinte é a responsabilidade do município licenciar todos esses de menor impacto. Então, o prefeito e o presidente da fundação têm que ter um conhecimento dos profissionais necessários e o que é preciso para fazer esse licenciamento. Também quero falar da fiscalização. Nós estamos atuando muito agora em conjunto com a Polícia Militar Ambiental. Tivemos recentemente um evento em Caçador, que reuniu todos os comandantes da Polícia Militar Ambiental e os 14 coordenadores da Fátima de Santa Catarina, onde discutimos o novo rito de julgamento dos autos de infração. Nós tínhamos um decreto de 2010 que praticamente tornou inviável qualquer julgamento de auto de infração, que exigia participação da Fátima, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, da Polícia Militar Ambiental, numa análise que ainda não tinha parâmetros muito bem estabelecidos da valoração da multa e do julgamento. De maneira prática, não aconteceu nenhum julgamento nesses 3 anos, então foi modificado e agora, na semana retrasada, o governador baixou um decreto delegando essa competência, se realizar através de portaria pelo presidente da Fátima e o comandante da Polícia Militar, que já tem uma definição, deve estar publicada nos próximos dias, com parâmetros já de valoração, ou seja, o agente fiscal, seja ele policial militar ambiental ou fiscal da Fátima, ele vai seguir uma tabela de valoração de acordo com o dano, com a característica, aplicando o auto, já dando o valor do auto de infração, abrindo obviamente o prazo de 20 dias para a defesa da parte, com um julgamento muito sério dentro de cada jurisdição. A Fátima julga o seu auto, a polícia julga o seu auto e obviamente que na legislação atual cabe o recurso ainda ao Conselho. No Conselho, nós estamos vivendo sexta-feira, vive uma realidade bem surreal, que tem 1.700 recursos de auto de infração tramitando, sendo que nós não conseguimos deliberar na sessão mensal 3 por mês, porque todo mundo discute, todo mundo pede vista 200 vezes, e na verdade nós temos um fórum inapropriado, porque ali é a representação da sociedade, que muitas vezes não tem conhecimento jurídico e técnico para poder apreciar essas matérias. Então, nós já elaboramos, está sendo encaminhada a Assembleia Legislativa, a criação do Tribunal Administrativo Ambiental, que vão ter varas específicas, com conhecimento jurídico e técnico, dando celeridade aos recursos de auto de infração aplicado em primeira instância. Na verdade, o nosso objetivo é estar cada vez mais próximo. Eu volto a dizer, o licenciamento, a gente está tendo uma discussão bem ampla. No final do primeiro semestre, devemos apresentar uma nova proposta, porque hoje nenhum órgão tem capacidade de licenciar tudo que precisa. Eu presido o Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente. Esse tema é um tema recorrente em todos os estados. Então, o que tem que se definir é aquilo que pode ser dado autorização ambiental, aquilo que pode ser uma licença única. A Bahia adotou um modelo que é a licença por adesão e compromisso, trabalha muito mais a confiança na parte, tendo o controle não apenas no licenciamento, mas o controle na fiscalização.
E hoje o controle é exercido essencialmente no licenciamento. Às vezes você demora 2, 3 anos para iniciar o empreendimento, porque implica todo tipo de controle, quando esse controle poderia acontecer no período da licença, com a fiscalização agindo de uma maneira muito mais proativa nesse processo. E o que a gente está pretendendo além disso é discutir a renovação das licenças de operação, porque no caso daqueles empreendimentos que há 4 anos não receberam nenhuma auto de infração, não teve nenhuma alteração de projeto, poderia ter um processo muito mais simplificado do que existente hoje, permitindo que as entidades ambientais, executoras do licenciamento, tivessem os seus técnicos à disposição do primeiro licenciamento com mais qualidade e aqueles de mais importância. A nossa expectativa é que os municípios possam avançar, a Fátima está à disposição, mas para isso nós precisamos de técnicos qualificados. Daí eu quero cumprimentar aqui a Fundação de Iguaçu pela iniciativa de fazer, né? Nós vamos estar semana que vem em São Francisco do Sul, vai ter um novo evento tratando sobre a questão de mangue, de terreno e terras da União, que a Prefeitura também está organizando, e no segundo semestre nós vamos realizar um grande evento de todo o sistema estadual do meio ambiente em Santa Catarina, chamando todas as fundações municipais, todos os órgãos, IBAMA, ICMBio, IFAM, Polícia Militar Ambiental, Fátima, para nós termos temas específicos de discussão e de encaminhamentos, porque hoje ainda gera muita dúvida. Tá? E dar uma informação para vocês, ontem eu tive almoço com o presidente da Assembleia de Exercício, o Ricardo Romero Titon, que é o responsável pela revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. Eu participei como deputado federal da votação do Código Florestal, acompanhei todas as discussões, bancada ruralista, governo federal, entidades ambientalistas, o tema, conheço a fundo a vontade do legislador quando aprovou a matéria, e essa revisão do Código ela vai se focar mais na questão florestal, mas que atinge todos os municípios que estão aqui relacionados também naquela grande dúvida, né? De distância de córregos e rios, permissão para se construir, uma série de temas que invadem não apenas a questão rural, mas a questão urbana do dia a dia da sociedade. Então nós estamos discutindo alguns avanços que pretendem ter na atualização dessa legislação e ter temas próprios. Volto a dizer, uma fundação eficiente é aquela que está com seus servidores qualificados e permanentemente atualizados. A legislação é difícil de se interpretar e ela está passando por um período de transformação. Como eu volto a falar, aqueles que não representam o poder público, que estão aqui presentes em consultorias e empresas. Né? O bom licenciamento fazer é aquele que vem acompanhado de um bom estudo ambiental. Quando o estudo ambiental é fraco, é difícil a equipe poder querer ajudar, não tem como. O nosso papel não é de dizer se pode licenciar ou não, é de simplesmente executar o que está previsto na lei, com a interpretação prevista na doutrina, na jurisprudência e o que está previsto na legislação. Então, queria parabenizar vocês, pedir desculpa pela minha delicadeza, mas os horários são todos assim, apertados mesmo, mas estou à disposição de todos os órgãos para poder colaborar, parabenizando a Andréia pela luta dela na divulgação, seja nas redes sociais, falando com todo mundo, divulgando, e acho que é uma grande oportunidade de vocês qualificarem. Acho que nós vamos ter o Jair, que é o nosso coordenador regional de Itajaí, um dos setores mais experientes, vai estar aqui com vocês esse dia, né? A Berenice também, né? A Berenice é o nosso patrimônio. Assim, ela tem o conhecimento de todas as IEMs formadas, toda a legislação, é a pessoa na prática que mais conhece legislação e normatização da legislação ambiental em Santa Catarina. Então vocês vão estar muito bem amparados aí pelo conhecimento da equipe. Então, obrigado para vocês, bom evento. Desculpa mais uma vez, projeto, tá? Sucesso a todos aí. Muito obrigado. Só para obrigada. Tchau, pessoal.